Se a lei ainda vale alguma coisa no Brasil, o ex-presidente Bolsonaro não pode ser julgado pelos amigos e companheiros de Lula no Supremo Tribunal Federal. A lei é muito clara e ela não autoriza que certos ministros do STF participem do julgamento do ex-presidente. Em linhas gerais, um juiz ele é considerado suspeito ou impedido quando ele tem algum vínculo com o processo, algum relacionamento com as partes ou algum interesse no resultado do julgamento. Por exemplo, o STF anulou todas as condenações do Lula por corrupção porque considerou que o juiz de primeira instância, Sérgio Moro, desejava condená-lo para construir a sua própria carreira política anos depois. É uma tese ridícula, eu sei, mas foi o suficiente para o Supremo considerar o Moro suspeito e jogar anos de investigação no lixo. Agora, no caso do ex-presidente Bolsonaro, o justo, o correto seria seguir essa interpretação rigorosa das hipóteses de suspeição e impedir que ministros potencialmente interessados em prejudicar Bolsonaro não participem do seu julgamento. O caso mais evidente é o do ministro Cristiano Zanin, ex-advogado pessoal do Lula. Recentemente, o próprio ministro já se declarou impedido de julgar um recurso do Bolsonaro numa ação lá no TSE por ter atuado contra o ex-presidente na campanha eleitoral do Lula em 2022. Leio para vocês o artigo 252, inciso 1 e artigo 254, inciso 4 do Código de Processo Penal. O juiz, ele é suspeito se tiver atuado como advogado ou aconselhado qualquer das partes. E no processo do Bolsonaro, o Lula é parte como uma suposta vítima de uma tentativa não tentada de envenenamento. Já o Código de Processo Civil, artigo 144, inciso 9, também impede que o juiz julgue alguém contra o qual ele já moveu uma ação, seja como parte ou como advogado. O que é o caso do Zanin e também do Flávio Dino, que moveu uma queixa-crime contra o Bolsonaro em 2021. Mas além disso, pessoal, é de domínio público a amizade íntima entre o ministro Dino e o senhor Lula da Silva. E o inciso 1 do artigo 254 do Código de Processo Penal proíbe que o juiz amigo julgue seus próprios companheiros. Aliás, esse dispositivo diz o seguinte: o juiz se dará por suspeito ou será recusado pelas partes se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer um deles. Isso aqui é uma obviedade, né, pessoal? Quem julga os seus amigos ou inimigos pode ter a sua imparcialidade comprometida. E esse é o caso dos ministros Gilmar Mendes e do presidente do tribunal, o Luiz Roberto Barroso. Para quem não se lembra, o Gilmar Mendes se referiu ao Bolsonaro e à sua assessoria como uma agente de porão da milícia do Rio de Janeiro, lá embaixo, na escala das degradações. Fecha aspas. Por sua vez, o Barroso se gabou de ter, aspas, derrotado o bolsonarismo para permitir a democracia. Fecha aspas. Portanto, se por um lado o Zanin e o Dino são amigos íntimos do Lula da Silva, por outro lado, Gilmar e Barroso são inimigos capitais do Bolsonaro, isso nos termos da lei. E justamente por isso, numa democracia séria, respeitado aí o Estado de Direito, jamais poderiam julgar um processo em que Lula é a suposta vítima e Bolsonaro o suposto agressor. Mas o pior caso de impedimento, o pior caso de suspeição, já denunciado inclusive pela Associação Nacional dos Procuradores e também pela Procuradoria-Geral da República em anos anteriores, é a violação sem precedentes do devido processo legal, protagonizada pelo ministro Alexandre de Moraes. O Moraes, ele figura no processo contra Bolsonaro como relator, como autoridade investigadora, como vítima e agora como juiz, o que é uma flagrante ilegalidade autoritária, só permitida pela distorção da lei vigente. Então, aspas aqui para PGR, no mandado de segurança coletivo, que visava impedir o ministro de julgar um processo no qual era vítima. Aqui um agravante. Além de investigador e julgador, o ministro relator do inquérito, Alexandre de Moraes, é vítima dos